Este grupo se prepara para um passeio especial pelo Centro Histórico de São Luís. Mas não são turistas não. Todos moram na capital maranhense e só querem redescobrir, sob um outro olhar, a história da cidade da época do Brasil escravocrata, percorrendo um caminho ancestral. A ideia, que nasceu em 2021, faz parte do projeto do Instituto da Cor ao Caso, que oferece conhecimento sobre a cultura e a história do povo negro por meio do afroturismo. O Caminho Ancestral faz parte de um dos nossos vetores do Instituto da Cor ao Caso, que é o nosso vetor de afroturismo. Então, dentro desse vetor, a gente elabora roteiros que a gente vai conduzindo os grupos aqui no Centro Histórico de São Luís. E esses roteiros, que hoje são dois, um é o roteiro Caminho Ancestral, que a gente vai fazer hoje, Caminho Ancestral Centro Histórico, e o outro é o roteiro Caminho Ancestral Maria Firmina dos Reis. Então, a gente traz a perspectiva da nossa história, é uma história de resgate, também é uma ação de resgate que a gente faz para falar dos nossos protagonistas negros e negras que fizeram parte da nossa história, mas que foram invisibilizados, né, historicamente, silenciados historicamente. Então, a gente fala deles a partir de um olhar de destaque, né, dando destaque e protagonismo que eles tiveram na nossa história. O Caminho Ancestral está na programação do Mobiliza São Luís 2022, movimento que acontece na capital e conecta turismo, cultura e economia criativa, pautada na troca de ideias e experiências. É uma das coisas que o Mobiliza proporciona, né? A gente conhecer São Luís sobre um novo olhar, sobre uma nova perspectiva que a gente ainda não conhece, a gente enquanto população de São Luís. Então é um dos propósitos da gente, né? Mostrar tudo que a gente tem aqui em São Luís, voltado para o turismo, para a cultura e para a economia criativa, para a nossa própria população conhecer e fortalecer esse orgulho de ser ludovicense. Ponto de partida do Caminho Ancestral foi a Praça dos Poetas, situada na Praça Dom Pedro II. O estudante de estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA, Marcelo Cardoso, é o guia do grupo. Logo no início do roteiro, uma paradinha para falar sobre Maria Firmina dos Reis, escritora maranhense e primeira romancista negra do Brasil. Maria Firmina, exatamente neste local, em frente ao Palácio do Governo, antigamente não se chamava Palácio dos Leões, era Palácio do Governo, e neste local ela veio a pé, do bairro do São Pantaleão até aqui, receber a sua nomeação de professora primária. E a primeira posição política da professora de 22 anos, a professora maranhense. Todos os seus familiares, seus amigos queriam que ela viesse carregada em um palanquim, que era uma liteira, era o táxi da época, e ela, na sua primeira posição, ela disse: eu vou a pé, porque negro não é animal para se andar montado nele. É a primeira posição política da professora. E ela então vai se tornar, além de professora concursada, uma das primeiras professoras concursadas, primeira professora negra da província do Maranhão. O Caminho Ancestral não é apenas um passeio por São Luís ou um roteiro turístico. É mais que isso, é uma nova descoberta sobre a história do povo negro que aqui viveu. Neste ponto, na Praça Marcílio Dias, bem pertinho do Palácio dos Leões, um pouco também sobre a história do indígena Tibira do Maranhão, que viveu em São Luís no final do século XVI até início do século XVII e que, segundo pesquisadores, foi morto vítima de homofobia. No Beco Catarina Mina, a narrativa da vida da mulher negra escravizada, popular por sua beleza e conhecida por ter construído riqueza e conseguido comprar a própria carta de alforria e de outros escravos. Em frente à Praça Nauro Machado, o grupo relembra a história do local, que um dia foi cenário do comércio de negros africanos vendidos como escravos em São Luís. Para Ronaldo, o passeio foi super válido, pois levou a uma reflexão sobre um passado difícil enfrentado pelo povo negro. É uma oportunidade ímpar da gente conhecer um pouquinho mais da nossa ancestralidade, conhecer da história do Maranhão, a verdadeira história, né? Principalmente da história negra. E poder ter a oportunidade de passar isso em frente, né, para outras pessoas. Tudo é conhecimento, e conhecimento vai com a gente, e a gente, na medida do possível, tem que repassar. E assim, o grupo segue o caminho percorrendo as ruas do Centro Histórico. A última parada foi no Cafuá dos Mercês, o Museu do Negro, para falar sobre a fundadora da Casa das Minas, a rainha africana Nanga Otimê. Melina, advogada, destacou o valor de revisitar a história dos nossos ancestrais com um outro olhar. Uma reconexão
com uma história que não nos é contada diariamente e que é sempre importante que ela venha à tona e que ela seja recontada, principalmente para a população negra, mas não somente para a população negra, para a população em geral ludovicense e maranhense. É essencial que as pessoas se lembrem e aprendam diariamente que existe uma história que não foi contada.